Bloco 2, gente, da aula 10, tá? Então, vamos lá. Outras falsidades, tá? Capítulo 4 aí do título dos crimes contra a fé pública. A falsificação do sinal empregado no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária ou para outros fins, tá? Falsificação do sinal empregado no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária ou para outros fins. 306. Falsificar, fabricando ou alterando marca ou sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, ou usar marca ou sinal dessa natureza, falsificado por outrem. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. O bem jurídico tutelado é a fé pública, tá? O sinal de contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária, bem como utilizado para fiscalização sanitária para autenticar ou encerrar determinados objetos ou comprovar o cumprimento de alguma formalidade legal. O professor Hungria fala que para assegurar a de objetos de metal precioso, notadamente ouro e prata, após a verificação do respectivo toque ou quilate, ou para atestar a fiscalização aduaneira em torno dos despachos de exportação ou importação, ou a inspeção sanitária, ou para autenticar ou encerrar certos objetos, ou comprovar o cumprimento de tal ou qual formalidade legal, a autoridade pública dispõe ex vileges, né, pela força da lei, isso que significa, de marca ou de sinais, tá? Punções, timbres em cunho, em chumbo, em lacre ou em papel, etiqueta, carimbo. A falsificação deste ou de uso da marca ou sinal falsificado afeta, portanto, a fé pública. Isso é a confiança que em tais marcas ou sinais deposita o público em geral, tá? Então ali você falsifica a autenticidade daquilo ali. Então, como se uma barra de ouro, uma barra de prata fosse verdadeira. Essa é a falsificação que esse tipo penal fala, tá? O sujeito, qualquer pessoa, o sujeito ativo, né? Qualquer pessoa pode praticar isso e é admitida. O sujeito passivo é o Estado e, secundariamente, quem for lesado, né? Então, em primeiro momento, quem é lesado é o próprio Estado e, em segundo momento, quem comprou, adquiriu aquilo com aquele selo, com aquele timbre, com aquela marca que se fosse verdadeira, tá? Então, esse é o tipo penal previsto aí no 306, tá? No 307, gente, vai falar de falsa identidade. Quem atribui-se ou atribui a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. A falsa identidade, gente, você tem sempre que entender como um documento, tá? A pessoa utiliza-se de um documento para dizer que a outra pessoa é fulano de tal, tá? Seja o nome, seja os atributos físicos, seja a idade, título, né? Um título aí de mestre, de doutor, um título de conde, condessa, baronesa, né? Um título de médico, título de advogado, a nacionalidade, o matrimônio e a profissão. São as identidades, todos os elementos de identificação, tá? Já o acusado que foi denunciado e mente sobre a sua identidade, existem duas correntes aí. O STF decidiu que o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante a autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo acusado, a súmula 522. Já para o doutrinador Delmanto, com o pensamento mais garantista, acredita que quando há garantia de o acusado não produzir provas contra si, ele estaria no exercício da autodefesa, tá? Então, não teria como. O 308, gente, vai falar que
usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista ou qualquer documento de identidade alheio ou ceder a outrem para que dele se utilize documento dessa natureza próprio ou de terceiro, pena detenção de 4 meses a 2 anos e multa. Gente, isso já aconteceu na minha família. Meu tio usou, aquele que comprou a CNH, usava a identidade funcional do meu outro tio do exército. Então, assim, coisas que a gente vê, né, que não deveria mais ver, para poder portar a arma, né? Então, coisas absurdas. Isso já faz muitos anos, não acontece mais, mas já aconteceu na minha família, tá? Então, é um crime específico e o indivíduo ele faz se passar por outra pessoa, tá? A quem pertence o documento. É o tipo penal do 308 aí. Veja, adolescente que pega o documento de identidade aí do primo, da prima mais velho para entrar em balada, essas coisas, cometeria essa falsificação, né? E responderia perante o juizado da infância e da juventude, tá? Então também pode ser, né? Daí, claro, não existe pena, existem medidas socioeducativas, né? Chamamento do pai, entrega do adolescente para os pais, advertência, né? Então é um pouquinho diferente aí, tá bom? Gente, sobre esses crimes, acho que tem mais aqui que não coloquei na apostila, porque agora a gente vai ver que tem outros diferentes, né? Tem alguns que a gente nunca ouviu falar, né? Então, assim, que a gente não ouve falar porque é mais incomum, né? A gente não vê com grande incidência, né? O 309, por um exemplo, ele vai falar que usar o estrangeiro para entrar ou permanecer no território nacional no nosso nome que não é seu, né? Então, o estrangeiro pode cometer um crime, tá? Detenção de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único, atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada em território nacional. Isso também dá pena de reclusão de 1 a 4 anos, tá? Então, também o sujeito ativo aí vai ser qualquer pessoa, né? Desde que estrangeira, e o sujeito passivo também é o Estado nesse caso, tá? O Estado, a gente não fala aqui em coletividade, a gente fala em Estado, por quê? Porque o Estado é o responsável pela fiscalização das fronteiras, tá? Então, e pelo controle da imigração no país. Então, o sujeito passivo, aqui a vítima, no caso, é efetivamente o Estado, tá? Então, 310. Fraude à proibição da propriedade ou da posse de certos bens por estrangeiros. Prestar-se a figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro, nos casos em que este é vedada por lei a propriedade ou a posse de tais bens, multa, detenção de 6 meses a 3 anos, tá? Eu não consigo nem imaginar um exemplo desse tipo de crime. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Tem do Nelson Hungria. O que se procura conjurar na espécie é o homem de palha, o testa de ferro, que se presta a dissimular a interferência capitalística de estrangeiro na vida das sociedades ou empresas em questão, ou a vedada propriedade ou posse de determinados bens ou valores por parte de estrangeiros. Acho que a gente teria que ver na legislação se existe algum tipo de propriedade que não pode ser por estrangeiro, assim como a gente tem alguns cargos exclusivos de nacionais, né? Acho que alguns bens devem ficar a cargo aí, tá? Então, é um crime permanente, perdurando a conduta ilícita, enquanto o agente figurar como proprietário ou possuidor dos bens do estrangeiro, tá? A tentativa é admissível, tendo em vista a possibilidade de fracionamento da conduta. O que tem no manual é isso, não tem uma especificação melhor sobre esse tipo penal. Talvez, de repente, uma legislação especial, aí a gente teria mais características, tá? Mas
Não tem. E isso que o professor Rogério Sanches, ele é extremamente detalhista, né? Mas, enfim. Então, o 311 é mais comum, né? A gente vai falar aí da adulteração de sinal identificador de veículo automotor, né? Adulterar chassi, adulterar Renavan, adulterar placa. Então, isso é adulteração de sinal. Então, você pega um carro, furta um carro e troca a placa, né? Você adultera o sinal identificador dele para não ser reconhecido, tá? Reclusão de 3 a 6 anos e multa. Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada em 1/3. E nas mesmas penas incorre o funcionário público que contribui para a licença ou o registro do veículo remarcado ou adulterado, fornecendo indevidamente material ou informação oficial. Gente, tem um exemplo bem legal para esse aqui que seria bem interessante. Uma vez eu peguei uma ação de uso capião de 2 automóveis. Um deles era um Ford 29 e o outro era uma espécie de um Jeep, mas também super antigo. E esses carros, eles não tinham chassi, número de chassi, e o Detran também não tinha nenhum registro desses automóveis, nem o Detran aqui e nem o Detran de São Paulo, que foi onde o comprador, o proprietário comprou. E ele não tinha documento, por óbvio, né, os carros muito antigos, e ele precisava que reconhecesse a propriedade por meio do uso capião, para daí ele conseguir emitir os documentos, né, os documentos desses veículos para ele conseguir comercializar, vender, fazer o que ele quisesse, né, andar, circular com os carros, né, um deles estava totalmente restaurado, era muito bonito, e então vamos supor que, e ele, uma pessoa de posse, né, na época, ainda é, né, até hoje, e ele, vamos supor que ele fosse no Detran aqui do Paraná, chegasse para o funcionário do Detran e falasse assim, ó, eu vou remarcar, procura aí um chassi que não existe, uma sequência de chassi no sistema que não exista, tá? E eu vou remarcar na fundição e a gente atribui aí um documento, faz uma segunda via, expede uma segunda via aí, tá? Então, veja, ele praticaria o crime do caput e o funcionário público praticaria o crime do parágrafo 2º, tá? Ainda seria a mesma penalidade, mas a capitulação da conduta dele seria artigo 311, parágrafo 2º, tá? Então, essa seria a hipótese de uma situação dessa pro funcionário público também, tá? Ou quando o carro já está perdendo a marcação do chassi, acontece muito, dependendo da marca do carro, acontece isso, onde tem alguns carros que o chassi, a plaquinha do chassi é na porta ou embaixo do tapete ali do passageiro na frente, e por conta de pisar e constante utilização começa a apagar, tá? Então vamos supor que aquilo já tenha apagado, o carro precisa ser remarcado obrigatoriamente e o funcionário público ignora, faz vista grossa, também incorreria, né, gente? Porque precisaria remarcar um novo processo, tá? Então, essa também seria uma possibilidade. Gente, sobre os crimes, esses especificamente, as falsidades, né? A gente fala em as falsidades. É isso, tá? Agora, a gente continua ainda em alguns tipos de falsos, mas a gente vai tratar de falso em certames de interesse público, tá? Então, fraude em certame de interesse público previsto lá no 311, tá? O que vai dizer pra gente assim? Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outrem ou de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exame público, processo seletivo para ingresso no ensino superior, exame ou processo seletivo previsto em lei, pena, reclusão de 1 a 4 anos. Nas mesmas penas incorre quem permite ou facilita por qualquer meio o acesso de pessoas não autorizadas a informações mencionadas no caput,
Se da ação ou omissão resulta dano à administração pública, a pena aumenta, vai para 2 a 6 anos e a multa. A pena aumenta ainda, tem um aumento de pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público. Então, aqui é a verdadeira fraude, né? Fraude em processo, divulgação. Lembro da época que saiu a divulgação das provas do Enem, violação dos pacotes da prova do Enem, violação aí de concurso público, tá? Então, fraude em certame público é isso, tá? Não tem, claro, esses certames, gente, pode ser qualquer tipo de certame, prova da OAB, Enem, vestibular, concurso público de toda e qualquer natureza, tá? Até prova para estágio na defensoria, no tribunal, você violar aquele certame é público, sai um edital no site, né? Então, aquele certame, querendo ou não, ele é público. Se você violá-lo, você incorre nesse crime aqui, tá? É uma fraude, né? Uma facilitação aí, uma adulteração. Então, tem que ser sigiloso, né? Essa é a regra. Não tem como você aplicar o tipo penal se o ditame não for sigiloso, a prova não for sigilosa. Essa é a regra, né, gente? Ninguém tem acesso aí previamente a uma prova de concurso público, a uma prova de vestibular, né? Então, a regra é a sigilosidade desses certames, tá? Se o conteúdo não for sigiloso, gente, tá? Aí não é atípica a conduta, tá? Não tem crime nenhum. Porque o problema aqui é a violação da sigilosidade do certame, da prova, do edital antes da hora, tá? Então, esse é o tipo penal. Então, das falsidades, efetivamente, a gente finalizou, gente, tá? E agora a gente vai para o nosso último bloco, nosso último grande bloco de conteúdo aí da matéria, que são os crimes contra a administração pública, tá? Vou fazer a introdução, pelo menos, né, pra gente ter aí uma ideia. Então, eles estão divididos em 5 capítulos. Dos crimes praticados por funcionários públicos contra a administração em geral, praticados por particular contra a administração, praticados por particular contra a administração pública estrangeira, contra a administração da justiça, meu alarme, contra a administração da justiça, contra as finanças públicas e contra as finanças públicas, tá? Então, a gente tem aí, esses são os capítulos, esses são, gente, os capítulos mais importantes, tá? Dos crimes contra a administração pública. Por quê? Porque a gente tem aqui todas as hipóteses mais comuns dos crimes praticados, né? Do funcionário público contra a administração, do particular contra a administração, e a gente tem bastante peculiaridade aqui para tratar, tá? São os crimes chamados funcionais e eles podem ser próprios ou impróprios. Os crimes impróprios, então, vai ser aqueles praticados por particulares. Já os crimes próprios, de mão própria, são os crimes que só podem ser praticados por funcionários públicos, tá? Concussão, peculato, só pode ser praticado por funcionário público. E o crime, a característica do peculato, da concussão, ela é elementar ao tipo, tá? Então, ela atribui a responsabilização reflexa ao particular que também cometeu esse crime. Então, ele vai responder também por peculato, concussão, tá? Ele não vai responder por... fugiu o nome agora. Bem comum, já lembro, tá? Então, existe essa característica dos crimes, divididos em próprios, crimes de mão própria ou impróprios, tá? Nos crimes
No caso dos crimes funcionais próprios, exige a presença, então, elementar do tipo ser funcionário público, sem o qual o fato se torna atípico, tá? O crime de peculato, que se não for funcionário público, é um furto normal. No caso dos crimes funcionais impróprios, trata-se de um ilícito que a priori está tipificada como um crime comum, tá? Tornando um delito funcional em razão das elementares especializantes, funcionário público. Exemplo, crime de prevaricação, que sem a presença do funcionário público não existe mais crime, tá? Então, essas são algumas características aí, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa da questão. Tá. O que a gente precisa lembrar, gente, também, quando a gente vai tratar dos crimes contra a administração pública, são dos princípios da administração pública. Vocês já estão tendo administrativo? Não sei. Mas vocês vão aprender, eu acho que já, né? Os princípios da administração pública, a gente sempre faz uma associação e fala LIMP, né? Então, a gente tem aí a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a eficiência. Droga! Esses tripézinhos aqui são um saco, né? Às vezes eu tô gravando, ele cai, eu tenho que cancelar e começar tudo de novo, né? Então, voltando, gente. LIMP. Eu sempre esqueço. Legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Esses princípios norteiam toda a atuação da administração pública, do funcionário público. Ele tem que se nortear por isso. Às vezes, gente, na vida comum, determinada situação não caracteriza nenhum tipo de crime, né? Porém, se praticado por um funcionário público, vai caracterizar em um crime contra a administração pública, né? Então, a gente tem que entender que são outros princípios que norteiam, né? Então, é um pouquinho diferente, tá? Tô vendo se tem alguma coisa mais diferente. A súmula 159 do STJ também fala que é inaplicável o princípio da insignificância para os crimes cometidos contra a administração pública. A gente só tem, então, o caso, eu não lembrava se era da folha de papel, mas tem o habeas corpus 85272 do Rio Grande do Sul, tá? Que fala que a insignificância num caso em que o agente, que não era funcionário público, havia danificado um cone de trânsito avaliado em R$20, razão pela qual lhe haviam imputado a conduta de dano qualificado por ter sido cometido contra o patrimônio público, tá? Se eu não me engano, tem o caso das folhas de papéis também, né? Eu vi em algum lugar isso, que também foi aplicado o princípio da insignificância, por conta disso. Deixa eu ver esse aqui do STJ também. É pacífica a jurisprudência dessa corte no sentido de não ser possível a aplicação do princípio da insignificância